Bem, meus irmãos, boa noite. Sejam aí todos bem-vindos. Só lembrando aí que a gente vai estar gravando, né? Gravando as aulas para enviar depois aí o vídeo para os irmãos, tá ok? Vamos orar nesse momento. Deixa eu orar e depois eu vou só dar algumas informações bem rápidas aqui para vocês e passar para o Bernardo, tá? Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pela vida do Bernardo, sua família, sua igreja. Obrigado pela vida dos irmãos. E também louvamos o Senhor pela oportunidade que temos de nos encontrar aqui através desse recurso para estudarmos a Tua Palavra. Fica conosco nessa noite, cuidando de nós, abençoando essa aula, esse tempo e aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bem, algumas informações básicas Amém. aqui. Algumas informações básicas, vocês já são alunos, né? Mas esse módulo do Bernardo, só para vocês aí, no caso aqui de alunos novos, alunos que entrou aqui, é o Silvano e a Érica. Tá? Os outros já conhecem aí. Mas esse módulo do Bernardo, que é Descobrindo a Igreja, ele já foi ministrado pelo Bernardo lá no polo de Coraci, no polo de Barcarena, se eu não estou enganado. Né? Não, nem sei se no Barcarena foi, né? Mas acho que até não, né, Bernardo? Acho que não foi. Mas ele estava, antes da pandemia, antes de parar tudo, o Bernardo ele estava ministrando lá para Castanhal. Aí parou tudo, né? E aí a gente ficou aí reorganizando as coisas. Então, o Bernardo ele vai reiniciar esse módulo hoje, tá? Já entrando no nosso padrão aí online dos nossos módulos. Aí aquele mesmo processo, serão 12 aulas, você vai acompanhar lá na lista de frequência todas as aulas, tá? Todo aquele processo que vocês já sabem, né? Para ser aprovado no módulo, você tem que ter aí a participação de 70% nas aulas, né? E a avaliação final que o Bernardo passa no final e a gente coloca lá no seu histórico. Então, lá no seu histórico, no módulo do Bernardo, Descobrindo a Igreja, deve estar lá em curso, né? E aí, quando terminar o módulo, a gente troca para pendente e aí fica esperando as notas da avaliação que o Bernardo passa. Aí a gente muda lá depois para aprovado e coloca a sua nota final lá, tá? Então, acho que era só isso de aviso. Qualquer coisa a gente vai conversando, tá? Então, pode assumir aí, Bernardo. Tá certo. Boa noite, meus irmãos. A todos aí, Jorge, Nonato, Silvano, Charles, João Batista, Henrique, Nonato, Érica. Então, nós, com a questão da pandemia, nós paramos também, né? A gente não está tão adiantado na nossa aula, por isso nós vamos recomeçar um pouco, né? Recomeçar e aproveitar também esse tempo aí para a gente estudar um pouco sobre esse módulo aí que é Descobrindo a Igreja, porque a gente sabe que há muitos conceitos, né? Muita confusão em mente de entender exatamente o que é a igreja, né? Então, durante esse tempo, a gente vai poder, através dessa apostila, e nós vamos estudar um pouco sobre no Velho Testamento também, a questão, para a gente poder entender a questão da igreja, que vai entrar muita coisa no Velho Testamento. Eu queria começar com vocês hoje, e a gente vai também refletir um pouco sobre o que é a igreja, o corpo de Cristo, olhar num versículo assim que é muito interessante para nós, Esdras 7:10. Eu queria começar com esse versículo
esse versículo fala que é a nossa fonte de conhecimento, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos, né? Então, Esdras fala exatamente disso, né? Que vocês sabem que Esdras foi quando o povo de Israel, que estava na Babilônia, cativo por 70 anos, né? Foi liberado por Ciro lá para retornar à terra. E Esdras liderou alguns desse retorno, né, para Jerusalém. E Esdras era aquele um sacerdote, um servo realmente do Senhor, né? Ele diz aqui que Esdras tinha disposto o coração. Primeira coisa que a gente deve realmente pensar na nossa vida, querendo desfrutar realmente, crescer no relacionamento com Deus, que é isso que nós vamos aprender também nessa apostila Descobrindo a Igreja, da importância do nosso relacionamento realmente com Deus, né? Diz aqui que ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. Então, o que é que Esdras fez? Ele dispôs o coração dele para conhecer, procurar saber mais sobre quem é Deus e para cumprir. E tem três coisas que a gente saber, ser e fazer, né? Então foi isso que Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, conhecer, que é a questão de saber, e para cumprir, ser, e para ensinar, fazer, né? Essas três coisas que nós aprendemos aí desse versículo, quando Esdras dispõe o coração para tudo isso, né? Fala que ele dedicou toda a sua vida para saber a vontade de Deus, né? Para saber o que Deus disse por meio da sua palavra a ele. É uma coisa interessante para nós, para que a gente possa realmente fazer essa oração para Deus dispor realmente nosso coração, a nossa vida realmente para a gente estar buscando, né? Conhecer realmente, saber quem é Deus, crescer nesse relacionamento com Deus, né? E quando a gente começa a conhecer, saber, isso vai nos levar a ser, a viver realmente esse conhecer, né? Ser, viver. E com toda certeza, a consequência disso é que nós vamos fazer, como Esdras dispôs o coração para ensinar a palavra de Deus em todo Israel, né? Então, quando Esdras descobriu a vontade de Deus, sempre ele obedeceu, né? Ele cumpriu, né? Aquilo que ele aprendia. Outra coisa também, Esdras não guardou para si aquilo que Deus realmente permitiu ele conhecer sobre quem ele era. Ele compartilhou com outras pessoas, né? Então, é isso que nosso propósito também, né? Eu quero deixar esse versículo para nós, em relação à nossa vida, que é exatamente isso, né, que a gente tem que fazer. Graças a Deus, o grupo do ITG tem crescido, então a gente vê muita gente com o coração disposto a buscar a lei do Senhor, buscar a sua palavra, para conhecer, né? E conhecendo, sabendo quem é Deus, vai começar a ser, vai começar a viver e, com certeza, vai começar a fazer, a praticar. E uma das práticas disso foi que ensinar, né? Esse é o maior propósito da nossa vida. Tá certo? E a gente louva a Deus realmente por isso, tá? Então, o meu desejo do coração, eu tenho orado isso também por mim, pela minha vida, para que Deus me dê mais disposição realmente para estar buscando, aproveitar o tempo para ler e adorar o Senhor. E pedir para o Ricardo colocar aí para vocês essa parte aí, porque é uma coisa muito importante, né?
que há muitas, como diz aqui, há muitas ideias e atitudes e opiniões sobre a igreja, tá certo? Talvez você tenha aí também seu conceito do que é a igreja. Depois. A tarefa que eu estou pensando e os alunos é o seguinte, como aqui tem, né? Critério da avaliação nosso é a presença dos pontos, a participação, uma prova ou trabalho, né? Valendo 6, tá? O objetivo da nossa lição, do nosso módulo Descobrindo a Igreja, é conscientizar e consolidar nos alunos o que é a igreja, tal como manifestado na palavra, né? Então, para a gente conhecer bastante sobre a igreja, a gente vai ter que ter bastante conhecimento da palavra, ler bastante, né? Também mostrar a importância do cultivo da vida cristã através do convívio com outros adoradores que fazem parte da igreja, né? Isso também é uma coisa muito importante para nós, nessa questão do nosso relacionamento uns com os outros, né? Esse convívio com outros adoradores, isso é muito importante. A gente vai ver isso também nessa portilha, tá? Também despertar os alunos o desejo de adorar a Deus no poder e na força do Espírito Santo, no corpo de Cristo, tá? Através desse estudo, nós vamos entender também que é o Espírito Santo que, através da leitura, da comunhão uns com os outros, né, é que ele vai nos conduzir realmente a uma vida de adoração e a importância realmente da gente estar junto, né? A gente vai ver mais lá na frente essa questão da comunhão, a importância disso. Olhando nessa folha aí, que está aí na sua frente, Descobrindo a Igreja, o Corpo de Cristo, né? E para o Ricardo colocar aí só para a gente ver aqui, tá? E a tarefa que eu vou dar, eu quero que você leia o livro a Epístola de Paulo aos Éfesos, né? Efésios, realmente, pessoa realmente que Paulo escreve a essa igreja, mas eu quero que você leia essa carta, essa epístola, com uma visão da igreja, não uma visão individualista, né? Eu estou lendo, Paulo está falando somente para mim, ele está escrevendo para mim. Não, Paulo está escrevendo para a igreja, uma igreja. Por que eu digo isso? Porque toda vez que a gente vai ler um livro, principalmente a palavra, uma carta, um livro, né, da Bíblia, a gente sempre olha a questão nossa, né, do indivíduo aqui. Mas a gente precisa olhar não só a carta aos Éfesos, como uma carta à igreja, como todas as outras, Colossenses, Filipenses, né? A gente sempre lê com essa visão realmente do indivíduo, né? Estou lendo para mim mesmo, o que é que eu vou aprender? Mas Paulo está escrevendo para a igreja. Então você vai ler cada capítulo desse livro, da epístola de Paulo aos Efésios aqui, cada capítulo não é para ler numa noite só, tá? Todo a epístola. É para você ler durante a semana, possivelmente um capítulo. A gente tem 12 aulas, tá? Porque no final eu quero que você faça assim um resumo de cada capítulo, tá? Não é muita coisa, não é uma página, 2 páginas de caderno, encher com... Faça um resumo daquilo que você entendeu do capítulo 1, por exemplo. Deixa eu olhar aqui. Do capítulo 1, tá? Capítulo 1 tem 23 versículos. E ele é dividido aqui por assunto. Tem dois parágrafos aqui, tá? Pode considerar. Tá certo? Aí você vai ler o capítulo 1. Aí você com bem calma durante a semana. Olha, por exemplo, aqui do capítulo 15 em diante, ele está fazendo uma oração, Paulo. Isso é uma oração que Paulo está fazendo, né? E dessa oração a gente tem muita coisa
interessante para trazer para o meio da igreja, no conceito de igreja. Daí você vai fazer um resumo, né, desse capítulo. Não precisa ser muita coisa não, tá? Encher uma parte, é uma coisa bem resumo do resumo, uma coisa bem resumida mesmo, tá? Só para falar o que é que Paulo está abordando no capítulo 1, tá certo? Ele trouxe 2 assuntos, 3 assuntos, tá? Aprendi isso, tal, tá certo? Daí assim por diante, capítulo 2 também, tá? Daí você vai fazer, são 6 capítulos. Por exemplo, aqui, no capítulo 6, ele fala da questão do filho, né, de obediência aos pais e tal. Daí ele vai falar também do lar cristão, dos servos e senhores aqui. Vai falar da amargura de Deus. Você tira um assunto desse e faz um resumo, tudinho, tá certo? Daí isso vai ser cobrado lá para o final da pedir o seguinte, para fazer todo o capítulo vai ficar muito pesado para vocês. Ele aborda alguns assuntos aqui. Por exemplo, capítulo 1. Ele vai falar o que, o capítulo 1 aqui? As bênçãos de Deus, a questão que Deus nos chamou antes da fundação do mundo e tal. Ele vai pegar uma ideia central aqui, não é verdade? Daí, depois dessa ideia central, ele vai trazer alguns pontos aqui, né? Daí você vai pegar esses pontos e vai explicar mais ou menos o que você aprendeu dessa ideia central que o apóstolo Paulo trouxe aqui. Por exemplo, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tirar uma ideia central disso aqui, tá? Daí ele vai falar que nos escolheu, né? Adoção de filho e tudo. Aí você vai abordar esse assunto aqui. Já no caso da oração, se você quiser fazer também a respeito da oração, faça. Senão, só um resumo de um assunto já está bom. Tá certo? Deu para entender? Porque Ok. se fizer de todo Deu. capítulo, vai ficar muito pesado para vocês. Vocês escolhem um desse, um parágrafo desse e traz, tá bom? Para não ficar pesadão. Bernardo, pastor? Oi. Só para... Tá, tudo bem, os outros entenderam. Eu queria só saber assim, o seguinte, a gente escolhe cada um capítulo? Não. Ou tem que fazer todos os 6 capítulos? Os 6 capítulos. De 6 capítulos. Cada um você vai tirar um assunto e vai fazer um resumo daquele assunto que você escolheu. Tem que ser a epístola toda, tá certo? E se sair tudo certo, daí isso vai ser a nossa prova. A nossa média, se eu vou pensar em fazer uma prova ou não. Dependendo se tiver muito complicado para fazer, a gente fica só isso aqui para... Senão tiver muito fácil, a gente vai fazer uma prova em cima da apostila e em cima do livro de Efésios, tá? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele não, com seus discípulos, ele não deu tanta informação a respeito do que é a igreja. E é interessante que isso era um mistério, né? Era um mistério desde lá do Velho Testamento até chegar nos discípulos, até no dia de Pentecostes, na verdade. Era um mistério, tá? Então, aqui a igreja, como diz aqui, hoje há muitas ideias de atitude e opiniões sobre a igreja, né? A igreja é qualquer grupo de crentes, aspas aqui, né? A pessoa que define a igreja como qualquer lugar onde 2 ou mais estão juntos para adorar a Deus. Lembra de Mateus 18, 20? Né, que muita gente usa esse versículo errado. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá estarei. Usa esse versículo para falar de culto. Então, está usando fora de contexto esse versículo. Mateus 18 lá. Em verdade, vos digo, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será sido desligado no céu. Aí o versículo 20.
Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles, né? Há pessoas que usam esse versículo para falar de culto, de reunião e tal, mas isso é fora de contexto, tá? Aqui ele está falando de disciplina na igreja, tá? O processo de tratar o pecado realmente, tá certo? Então, o que é que ele diz aqui, né? Esta definição é atraente, é popular, nos tempos de hoje, enfatiza a informalidade no relacionamento, tá? Sem a instituição e também apoia individualismo sem compromisso, tá certo? Pessoas podem frequentar os cultos, ser abençoado e sair enquanto vive independente dos outros, fazendo o que querem, né? Isso é algo assim que isso é hoje está acontecendo bastante, né? Não há um compromisso dessas pessoas realmente na igreja. Elas fazem realmente o que querem, né? O relacionamento, que é a base realmente da igreja, não existe quando a pessoa pensa assim. Tem muita gente pensando dessa forma, né? Por isso, pessoas também mudam de uma igreja para outra com muita facilidade. Se tiver problema no relacionamento com outro membro, ou se não gosta da música, elas acham outro lugar que suprirá melhor as suas necessidades. Isso não é igreja, tá certo? Muitas pessoas têm pensado assim. E a igreja que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, ela é baseada realmente nos relacionamentos bíblicos, né? Um relacionamento realmente bem edificante para a nossa vida, tá? A gente encontra muito disso hoje no nosso meio, pessoas pensando assim, né? Que vai para um grupo lá onde ela se sente bem até um certo ponto. Depois que ela não se sente bem, ela sai, vai procurar um outro grupo, tá? E aqui também tem outra maneira errada de entender a igreja, que eu nasci nessa igreja e nela vou morrer. E a pessoa olha como a igreja, como a instituição dela, algo que faz parte da vida dela. Pessoas se sentem donas da igreja realmente. A gente tem uma carta de João, que é a terceira de João lá, né, que tem aquele Diótrefes, que gostava de exercer a primazia na igreja, né? Eu anotei isso aqui na minha apostila, essa terceira João, porque está exatamente dentro dessa situação aqui, né? Eles, por se achar que a igreja é deles, que eles se acham dono da igreja, eles até ameaçam aquelas pessoas, o pastor, querem controlar tudo, né? Quando acham que a influência deles está sendo ameaçada, a segurança, eles põem para fora. Então, existe muito desse tipo, né? Hoje em dia, no nosso dia a dia, na época que a gente está vivendo, né? Como diz, é bem provável que essas pessoas frequentem as reuniões e sejam fiéis nas suas ofertas. Porém, isso não é mais como um dever religioso do que fruto de adoração, né? Mudança de doutrina só mais aceitável parece do que mudança no estilo do culto. Então, há muitos conceitos errados realmente sobre o que é a igreja. E nessa apostila, nesse estudo, nesse módulo, nós vamos estudar, nós juntos realmente, como diz aqui, né, descobrindo a igreja, que é algo tão importante para nós. Eu espero que tanto eu como você realmente a gente tenha assim uma alegria no estudar essa apostila realmente para a gente conhecer realmente e passar a viver, né? A viver a realidade realmente que o próprio Senhor Jesus Cristo quer que cada um de nós realmente viva. Eu mandei o Ricardo colocar aí porque tem 3 princípios aqui, ó. Há 3 princípios que queremos implantar no coração do discípulo aí, tá? Qual é o primeiro? A igreja local é central no plano de Deus.
sempre esteve no plano de Deus a igreja, tá certo? Desde o início, né? A igreja ela não foi um segundo plano para Deus, uma segunda saída, porque Adão pecou e o homem ficou afastado de Deus, e por isso Deus teve que os plano B e colocar a igreja para resolver o problema do homem. Não. Ele lá sempre esteve no plano de Deus lá. Era projeto realmente de Deus, a igreja. É fundamental que as pessoas fazem parte da igreja, não por obrigação, mas porque percebem a necessidade de amizade profundos com outros adoradores no seu próprio crescimento. Está vendo como é importante a questão da comunhão? Comunhão é algo muito importante realmente para nós no seio da igreja. Tá? Um indivíduo ele nunca vai viver sem crescer, desenvolver uma vida cristã, essa comunhão com outros adoradores. Tá? Sem outros adoradores perto dele. Ele precisa, né? Ele tem a necessidade de ter realmente essas amizades, realmente, esse irmão, pessoa realmente com o seu próprio crescimento, né? O próprio crescimento, um relacionamento realmente bíblico, né? O desejo de estar com outros que amam a Deus da mesma maneira deverá ser bem natural para uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Né? Que tem um relacionamento, então, para uma pessoa que está buscando crescer no conhecimento, intimidade com Deus, ele vai ter prazer, alegria em estar com outros adoradores, né? Com outras pessoas realmente que desfrutam do mesmo propósito, da mesma busca, né? Da mesma conversa de Deus, né? Isso é importante para nós. A importância dessa comunhão para nós é algo muito interessante. Deus nunca pretendeu que vivêssemos a nossa vida sozinhos. Eu lendo o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 18, fala isso. Eu achei muito interessante quando eu li a primeira vez esse versículo, que eu tive esse entendimento de que eu não posso viver a minha vida cristã sozinho, ausente de outro adorador. Eu preciso dele para desenvolver a minha vida, para me ser edificado e também para edificar a vida do outro. Tá? Então, primeiro princípio, a igreja local ela é central no plano de Deus. Ela sempre esteve no projeto, no plano realmente de Deus. Segundo, né? É importante que as pessoas também entendam que a participação da igreja não é apenas para o seu próprio benefício, mas para o benefício dos outros, né? A igreja é para edificação mútua, né? Eu quero ler um Romanos com vocês, capítulo 1, tá certo? Eu lendo Romanos, eu também achei interessante esse versículo para isso também. Paulo fala desse desejo realmente dele estar junto com outras pessoas, outros adoradores, para edificar a vida um do outro. Deixa eu ler aqui para vocês. É Romanos capítulo 1. Eu vou ler o versículo 11 e o 12 aqui, tá? Muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, né? Quero o desejo de Paulo, de ver os irmãos lá em Roma, e ele diz aqui de repartir um dom espiritual que ele tinha e receber também a edificação desses irmãos. E outro versículo 12. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha.
né? É interessante esse versículo para a gente falar exatamente dessa importância, desse princípio, né? Que está aqui, né? Que a participação da igreja não é só para o meu próprio benefício, mas para benefício dos outros, para edificação dos outros, né? 1 de Pedro 4,10 fala isso, né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, né? Hebreus também 10, 24, 25. Deus nos chama antes da fundação do mundo para a gente fazer parte da vida um do outro, nessa troca, dizer assim, de experiência, de vida espiritual. Nós vamos edificar um ao outro, né? Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12 é muito interessante, mas sim para edificação dos outros. Então, o primeiro princípio aqui, a igreja local é central no plano de Deus. O segundo, a igreja é para a edificação dos outros, né? Cada um tem algo para contribuir para o crescimento dos outros através dos seus dons e experiência e personalidade. Se você for ler 1 Coríntios, lá, capítulo... E a gente vai perceber lá na nossa leitura em 1 Coríntios que o povo lá, a igreja lá, os irmãos lá, tinham os seus dons espirituais, mas os seus dons espirituais estavam servindo para nada, né? Porque estavam pensando, estavam muito individualista, pensando na sua própria vida, em vez de estar edificando a vida um do outro. Por isso que Paulo fala lá dos dons espirituais e da importância de a gente viver nossa vida realmente para edificar a vida um do outro. Terceiro, acima de qualquer coisa, é essencial que as pessoas entendam que a igreja é um reflexo da glória de Deus. Olha só, isso aqui. A igreja local, ou igreja, ela é um reflexo da glória de Deus. Deus escolheu a igreja, nós, a sua noiva, para manifestar o seu caráter aqui na terra. É um privilégio se integrar na igreja, porque é o plano central de Deus para a nossa vida, nessa época, né? Então, esse é importante, né? Refletir realmente o caráter de Deus através da sua igreja, tá? Igreja que não busca um relacionamento íntimo com Deus, não busca realmente viver relacionamentos bíblicos, edificar a vida um do outro, ela não tem como refletir o caráter do Senhor, né? A gente olha isso no capítulo 17 lá do Evangelho de João, lá na sua oração, né? Ele ora todas essas coisas realmente lá, de que a igreja local é central no plano de Deus, ela é importante, né? Tá certo? Isso é uma coisa que a gente deve pensar, tá bom? Pensar muito na nossa vida. Olha, na aula de quinta-feira, antes da gente começar, você fazer uma definição da igreja, nas suas próprias palavras, olhar e ver, definir o que é a igreja para você, ter esse conceito aí. Daí, antes da aula, cada um vai falar um pouquinho, daí a gente continua, tá? Fazer uma definição bíblica da igreja, tá? Como a igreja pode manifestar o caráter de Deus, refletir o caráter de Deus aqui na Terra. Uma das coisas que nós vamos também trabalhar muito nessa questão da apostila é a questão do nosso relacionamento com Deus, tá? Nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Caminhando com Cristo, conhecendo a igreja, descobrindo a igreja, conhecendo a igreja, ela sempre tem enfatizado essa importância realmente do relacionamento com Deus, né? E isso a gente tem feito desde os 7 sinais, que esse é o nosso objetivo, com os sinais, com as histórias, né? Com as conversas, que é o nosso alvo, é a intimidade com Deus.
Então, desde quando o homem caiu no pecado, que foi quebrada aquela comunhão, né? Aquela comunhão entre homem e Deus, o propósito disso é restabelecer esse relacionamento, né? E a única maneira da gente aproximar de Deus é através de Jesus Cristo. Isso sempre foi o seu plano, né? Sempre estava dentro do plano de Deus, tá bom? A gente pensar exatamente nisso, tá? Que, na verdade, toda vez que a gente estudar a palavra, ter a nossa devocional, né? Tudo aquilo que nós vamos fazer em relação à igreja, à palavra de Deus, a gente tem que ter esse pensamento aqui, o nosso relacionamento com Deus, crescer na intimidade realmente com o Senhor, né? E isso é a maneira realmente que a gente vai viver uma vida que vai estar refletindo realmente o caráter do Senhor, né? Como fala aqui, né? Antes da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, uma intimidade completa com Deus não era possível, porque a questão do pecado ainda não havia sido tratada. Olha só, né? Apesar de Abraão, os patriarcas, Moisés, Davi, né? E sempre fala realmente da intimidade realmente com o Senhor. Eram homens que buscavam realmente a presença do Senhor. Mas fala aqui, né, que a intimidade era incompleta, porque precisava realmente do quê? Do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por quê? Porque os sacrifícios não removeram o pecado. Hebreus 10:14. Quem conhece o versículo? Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado, né? Então, isso a gente vai aprender também mais lá na frente, que esse sacrifício de bode, de touros, o sangue derramado desses animais, era um símbolo que Deus permitiu ao homem, porque prefigurava algo bem futuro lá, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Então, esse sacrifício que era feito não era capaz realmente de dar o perdão dos pecados, né? Vamos dizer assim, só era algo superficial, tá? O perdão dos pecados só veio quando Cristo morreu. Seu sacrifício foi para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, né? Qual foi a primeira aliança? Que veio com Moisés lá, as leis, né? Dada por Deus. A gente vê isso lá em Hebreus capítulo 9. Aí é o versículo, né? As pessoas no Antigo Testamento não haviam recebido a concretização da promessa, a regeneração em plena comunhão com Deus. Hebreus 11:39. Ainda estão aguardando ainda, né? Essa concretização realmente da promessa. Eu sempre falo aqui para algumas pessoas que nós temos o privilégio, né, tão grande hoje, diferente lá do Velho Testamento, né, que hoje a gente tem a nosso favor, a gente tem a palavra de Deus, e deixou para nós, né? Nós temos o Espírito Santo que ele nos deu para nós lermos e entendermos realmente a palavra, né? A gente está muito na vantagem deles lá, né? Hoje, por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso à presença de Deus sem impedimento. Antes do sacrifício de Jesus Cristo, a Bíblia fala que tinha um véu que separava, né? O homem não tinha esse acesso. A gente vê isso lá em Hebreus 10:19, né? Hebreus 10:19. Romanos capítulo 5, né? A gente tem acesso hoje na presença do Senhor. Podemos conviver no Santo dos Santos, né? Que é esse que eu estou falando, possível para os santos do Antigo Testamento. Outra coisa, a nossa regeneração, e temos o perdão dos pecados, habitado pelo Espírito Santo que nos guia e nos fortalece.
Isso tudo o Senhor Jesus Cristo nos trouxe realmente com a sua morte, com a sua ressurreição. Temos essa vantagem realmente em relação às pessoas que viveram antes disso, né? Os profetas, o povo de Israel, né? Até o próprio João Batista. Hoje a gente tem essa vantagem, né? Um relacionamento com Deus sempre foi a essência de tudo, no Novo e no Antigo Testamento. No Velho Testamento era algo bem mesmo, vamos dizer assim, mais complicado, né? Para viver uma intimidade com Deus. Hoje eu penso que vai ser mais fácil, porque temos a palavra, temos o Espírito Santo, e parece que as pessoas realmente não querem. Mas a gente tem muitos exemplos na Bíblia, né? Moisés, Davi, Elias, Eliseu, né? Muitos homens realmente que desfrutaram realmente da presença do Senhor. Nós vamos ver essa questão dos símbolos, né? Que o Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui, sabendo que aprendemos melhor fazendo e não apenas ouvindo, Deus deu símbolos físicos para representar esse relacionamento. Na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui para ver esses símbolos realmente que Deus deu ao povo de Israel para mostrar uma verdade espiritual, mas que, na verdade, eles absorveram mais a questão do símbolo e esqueceram da essência, que era a questão do relacionamento, né? Que era o relacionamento, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da religião também, tá certo? Isso. E também a igreja, que é completamente diferente de Israel, que tem muito hoje que faz essa comparação, né? Que a igreja é Israel, Israel é a igreja. E a gente vai ver só isso na próxima aula. E na próxima aula nós já vamos para a página, vamos andar juntos, né? Em preparação para algo melhor. Tá certo? A gente vai ter aula na quinta-feira. E eu peço que todos estejam suas apostilas aí em mão para ler. Tá? Começar para a aula ser mais participativa também, tá bom? Eu quero ouvir de vocês também algo sobre essa questão de a gente estar estudando, descobrindo a igreja. Quero ouvir de vocês também. Quero aprender, quero que vocês me ensinem também essa questão aí da como vocês estão entendendo, como estão. Vai ser algo bem legal, tá bom? A gente vai parar aqui na questão dos símbolos aqui. Esqueça sobre a definição da igreja. Escreva no papel 4 linhas só. Como é que você define a igreja biblicamente, né? Sei que para muitos aí vai tirar de letra essa questão. Tá certo. Vamos orar, né? Agradecer a Deus, adorar o Senhor. Vou pedir que o Marlon aí ore e agradeça. Senhor, obrigado, Pai, pela noite, pelo tempo aqui junto, Pai. Estamos conversando a respeito da Tua igreja, Pai. Obrigado porque o Senhor um dia nos redenção, Pai. E um relacionamento restaurado, Pai, com o Senhor. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque fazemos parte do Teu corpo, Pai. Como foi compartilhado em alguns momentos aí, de como realmente a gente deve viver para te glorificar, Pai, para ser embaixadores, representantes do Senhor aqui na Terra, como a irmã Érica citou, a gente dá um bom testemunho, viver uma vida que te agrada, Pai. Nos ajuda, Pai, dessa maneira. E obrigado pelo que temos ouvido, Pai, e aprendido aqui da Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor desperta dessa maneira o nosso coração para pensar nas pessoas, Pai. E nós reconhecemos, às vezes, o distanciamento, a distração, a falta de empenho, Pai, que nós, por amor e por gratidão ao Senhor, é de manifestar, Pai, Teu nome às pessoas que não te conhecem. Nós te louvamos pela vida do Marcos, Pai, que está compartilhando a Tua palavra no seu trabalho, das pessoas, essas 6 pessoas que ele tem compartilhado. E o Senhor possa realmente usar a vida dele, Pai, e que o testemunho dele
manifestando também a vida do Senhor e o teu ensinamento, Pai, possa ajudar, Pai, a transformar essas vidas. Esse homem que tomou uma decisão, Pai, de conhecer, se aproximar e conhecer o Senhor, que possa realmente ser uma decisão autêntica, Pai, um desejo realmente de te buscar, Pai, para ter intimidade com o Senhor. Abençoe, Pai, esse irmão, abençoe esse senhor, essa família do José que o Bernardo compartilhou, que precisa realmente do teu evangelho, Pai, da tua palavra, do Senhor, transformando esse lar num lar que vive espiritualmente de uma forma turbulenta, Pai. O Senhor possa cuidar, Pai, dessa família, abrir os olhos do coração deles, Pai, de entendimento, para compreender a luz do evangelho, Pai, que através de Cristo, Pai, possa resplandecer nas suas vidas. O Senhor, que é o nosso provisor, Pai, também possa levantar para as pessoas para levantar um recurso, um sustento, alguma coisa de providência para ajudar, Pai, essa família e outras também. Obrigado, Pai. Também te agradeço, Pai, pelo que o Senhor tem feito na vida da família da irmã Érica, do irmão Giordano, na Itália. A tua palavra tem realmente tocado muito nos seus corações, tem te buscado com muita alegria, com muito fervor, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor também tem feito essa obra lá, Pai. Usa a vida deles, Pai, e a vida de todos nós realmente a te glorificar. Perdoa, Pai, nossas falhas, como eu falei no início, nossa distração, às vezes nossa negligência, e de entender, Pai, que realmente o Senhor nos chamou para isso, e que a gente possa realmente cumprir a tua vontade aqui nessa terra, Pai, no decorrer da nossa vida. Ter uma noite de descanso e que nós possamos realmente estar na tua presença, Pai, em paz, para dormir, para descansar, lembrando, Pai, da tua bondade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.